Você, se estiver dentro da faixa etária, é obrigado a votar. Mas também, claro, cada um tem as suas decisões e tem muita gente que vai lá só para falar, eu vou anular, eu não acredito em ninguém, é tudo farinha do mesmo saco. Mas aí, para tentar convencer o eleitor, você tem a campanha dos vereadores nas ruas, apertando mão, tirando foto, segurando criança, dando beijinho na senhora. Tem os prefeitos e tem os governadores que estão tentando fazer uma força. E isso tem um impacto muito grande, porque o governador já carrega ali, ou deveria carregar, aquela coisa de, olha, eu já compreendo da gestão pública, eu tenho toda a minha credibilidade a oferecer a vocês. Aqui em São Paulo, cidade de São Paulo, a campanha de Ricardo Nunes tem ali bastante forte, né, Clarissa? Tarcísio de Freitas. Tornou-se um personagem muito atuante junto ao prefeito. Inclusive, na programação eleitoral, Tarcísio aparece dizendo, se você votar em fulano, cuidado. Pode ser que ele vá para o segundo turno e ganhe, e aí a cidade de São Paulo vai ser dominada por outro movimento político. Ou seja, assim, escancaradamente fazendo campanha, né, Clarissa? E você sabe, Elisa, que ontem à noite, eu já, sei lá, eram umas 9 horas da noite, estava conversando com uma fonte da campanha do prefeito Ricardo Nunes, que estava, inclusive, acompanhando o prefeito e estava ali falando, olha, eu estava o Tarcísio acompanhou a gente em todas as agendas, a gente vai fazer frente ao Pablo Marçal, é na rua, estamos colocando aqui 2, 3 mil pessoas por evento do qual a gente está participando, então a gente não está preocupado, puxando ali aquela informação que o Pedro estava dizendo, olha, não é assim, os nossos trackings estão muito bons, o prefeito aparece 10 pontos na frente, tem a discrepância das informações que estão subsidiando as campanhas é muito grande, como estava dizendo o Pedro. Então, cada um tem que traçar uma estratégia ali de acordo com o que pode lhe render o melhor resultado. A gente até abordou isso aqui ontem já. Pablo Marçal, por exemplo, a seara dele, a zona de conforto dele, onde ele vai conseguir um alcance maior nesses próximos dias, sem dúvida nenhuma nas redes sociais, ele não tem a propaganda. Claro que a campanha de rua pode fazer diferença para ele, mas a chave para ele ainda está nas redes sociais. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, está também fazendo uma ofensiva digital bastante intensa. E no caso de Guilherme Boulos, tem aquela demanda ali para ganhar o voto da periferia, tentar conquistar aquele eleitor que votou no presidente Lula, mas ainda não dedicou o seu voto a Boulos, não está disposto ainda a fazer esse movimento, aquele eleitor que votou em Marta Suplicy. Para isso, o padrinho joga um papel importante também. Então, no caso de Ricardo Nunes, Tarcísio de Freitas mergulhadíssimo na campanha, mergulhadíssimo, realmente muito presente, trabalhando ali como cabo eleitoral mesmo do prefeito. No caso do Guilherme Boulos, presidente Lula, entrando menos do que a campanha gostaria, não teve live como foi projetado, teve a confusão do avião, mas já estava escorregando antes disso. Mas essa caminhada é tida como importante para ganhar aquele voto de última hora, deixar claro, o candidato do Lula é Guilherme Boulos. E aí você tem um personagem ali importante também nisso tudo, né, Elisa, que é Tabata Amaral. Teve ali um desconforto muito grande na campanha de Tabata com essa campanha de voto útil lançada pelo time de Guilherme Boulos, por apoiadores de Guilherme Boulos, dizendo, desencana de votar aqui na Tabata, vamos direto para o Boulos, para que tenha esquerda e direita no segundo turno. Tabata reagiu, foi para as redes e a persistência dela em não aceitar essa composição de esquerda antes mesmo da eleição é um movimento importante também. E o meme, né, Clarissa? Oi? O meme. Que voto útil é esse? Voto útil é esse. Que é o meme do show da Xuxa. Maravilhoso. Porque supostamente eles não nenhum deles tem condição de vencer no segundo turno. E assim, o que ela aponta, olha, no segundo turno as pesquisas mostram um potencial grande de vitória da direita sobre Guilherme Boulos, quando se olha, por exemplo, para Ricardo Nunes, ou mesmo em relação a Pablo Marçal, não seria uma disputa nada fácil. E aí ela argumenta, olha, as pesquisas dizem que no segundo turno eu poderia dar um resultado melhor. Então eu falo, que voto útil que é esse, onde se vota só para garantir o segundo turno, mas não para garantir a vitória na eleição. E nisso tudo, no meio dessa confusão toda, é engraçado a gente observar o tom de Pablo Marçal. Pablo Marçal muda o jogo. Ele veio com um tom muito mais emocional nas suas redes sociais no decorrer dos últimos dias. Quer pegar pelo coração. Agora ele
baixou, agora ele tá bonzinho. Ô, Basília Rodrigues, eu tô vendo aqui Basília na minha janela, já não consigo não chamá-la, porque já quero trazer você para conversa, Basília. A gente tá, aliás, deixa eu não atropelar as coisas. Bom dia, Oi, primeiramente. Tudo bem? Bom dia. Bem-vinda. Basília, eu vou pegar por esse gancho do voto útil, porque esse é um movimento nacional no sentido de várias prefeituras, e no Brasil nós temos mais de 5.000 cidades. Muita gente está muito conectada com essa parada do voto útil, que de um lado há quem diga assim, tudo bem, é um acessório, vou chamar de acessório, que é válido, é legal, você pode usar. E um outro lado, Basília Rodrigues, fala... Peraí, então quer dizer que você não vota por crença, por ideologia, você não vota naquilo que você acredita, você vota por rejeição, você vota para eliminar o outro? Essa, melhor dizendo, é uma realidade das campanhas. Inclusive, as próprias críticas. Aqui na cidade de São Paulo tem havido muita crítica. A Tabata Amaral falando, deixa eu caçar aqui na reportagem do Saulo Tiossi, que ele fez para o WW, a Tabata chamou de desespero o pedido de voto útil da campanha de Guilherme Boulos, ou seja, vota em mim, porque se votar na Tabata, talvez você vai... Quero te ouvir, Basília. Pois é, olha, o voto útil é o subproduto da polarização, né? Em que o eleitor fica dividido entre dois lados e não consegue dar chances ou ver chance de elegibilidade numa terceira via, numa terceira alternativa para chegar ao poder. Então, entre A e entre B, tem que optar por um desses dois lados, né? Da polarização e acaba utilizando o voto útil, votando até em quem não gosta para evitar a eleição daquele mais rejeitado ou principal adversário do seu real candidato, né? Por isso que eu digo que é um subproduto dessa polarização cada vez mais acirrada no Brasil. Muito bom dia para você, Elisa, Clarissa, Pedro, todo mundo que está com a gente aí na CNN Brasil, né? Rufam os tambores, a gente está aqui em clima de expectativa para esta data, que é importante para todo o país, eleições municipais, mais de 5.000 municípios indo às urnas para decidir seus prefeitos, seus governantes. Vai ser domingo agora, a CNN tem toda uma cobertura especial, então a gente vai chegando dia a dia nesta data tão esperada. Agora é a hora da verdade. Então deixem de lado as teses e as análises, as apostas, porque as urnas irão revelar quem ganhou, mais do que aquele que foi mais eleito, mais bem votado, mas quem acertou na análise política, quem fez as apostas das estratégias nesta campanha de maneira correta. E aí, claro que São Paulo é o principal exemplo, né, por ser uma capital importante politicamente, economicamente falando em todo o Brasil, mas a gente está falando de mais de 5.000 escolhas em nível nacional. São Paulo tem o seu lugar de importância, mas quem está olhando para 2026, a disputa para a presidência da República, vai medir ali a temperatura das estratégias município a município, saber o que prestou, o que serviu nestas eleições. E aí, nesta página de análise, eu chamo a atenção para dois pontos, o aspecto da comunicação e o aspecto do perfil do político que vai ser eleito agora em 2024. Sobre comunicação, eu tenho ouvido muitas campanhas reverberarem a tese de que saiam das ruas e vão para as redes. Será que é isso mesmo? Será que o eleitor está mais convencido por uma mensagem que recebe no celular, nas suas redes sociais, do que o tete-a-tete, aquele chamado corpo a corpo com os candidatos? Fato é, e todos os partidos reconhecem isso, que o eleitor acaba, tirando aqueles grupos ali já declarados, né, eleitores de algum candidato, tem um conjunto, tem um grupo expressivo de eleitores que só vai decidir mesmo em quem votar, faltando poucos dias para as eleições. Então, esse sprint final da campanha eleitoral é muito importante, com foco nos indecisos e também naqueles que são de fácil influência, que podem receber uma mensagem no celular
e decidir mudar de voto, rumar para uma estratégia diferenciada. Nestas eleições também, diferentemente de 2022, de 2018, você vai ter, ao que tudo indica, né, a primeira eleição sem a presença do X, antigamente chamado de Twitter, que é uma das plataformas sociais mais políticas, né, mais divididas e que atraem eleitores, estrategistas, candidatos. Então, como será esta primeira eleição sem o X no Brasil? Esse é o aspecto da comunicação. Sobre o perfil, todo aquele descontentamento de 2022, daqueles milhões de eleitores que foram às urnas votar em Jair Bolsonaro, mas não foram suficientes para fazê-lo vencer presidente da República, todo este descontentamento poderá desaguar agora nas urnas de 24. Então, há uma aposta de que mais prefeitos bolsonaristas serão eleitos nesta eleição, nesta disputa de 24, por aqueles que não conseguiram levar o seu candidato à presidência da República ao poder e agora tem um tipo de terceiro turno, mas não, claro, de Bolsonaro, mas das ideias do bolsonarismo. Então, são dois pontos importantes de análise que a gente tem aí, comunicação e perfil deste eleitorado. Será que quem votou em Lula vai votar no candidato de Lula, o candidato progressista nestas eleições? São dois focos de análise, de observação que a gente tem a mirar neste domingo e claro que é o resultado. As análises, as teses são importantes, mas o resultado é que vai dar um panorama das eleições que a gente vai acompanhar em 2026. Bom, hoje nós temos aqui o último debate com candidatos. Cada cidade se movimenta de um jeito e a gente dedica aqui bastante atenção e energia para a cidade de São Paulo, porque é o polo econômico do país, né? E isso acaba influenciando outros locais. Hoje é o dia do debate da Rede Globo. E assim, nossa, Elisa, perdeste o ponto, minha querida? O que é isso? Tá com a orelha frouxa? Pede pro cobrador para descer no próximo. Alargou a orelha, minha querida? Pronto. Ô, Elisa, você vota onde? Você vota lá no Sul? Eu voto aqui em São Paulo. Eu votava no Rio Grande do Sul. E aí a minha vida, né, esse meu coração bandido, que ama a cidade de São Paulo, eu voto aqui em São Paulo. E aí, poderia perguntar, e em quem você vai votar, Elisa? Esse é o tipo de pergunta ela joga a corda para ela própria enforcar. Foi só uma conversinha aqui para dar tempo de você colocar o ponto. Quem nunca, né? Às vezes a gente está num lugar e aí as pessoas, você é jornalista, quem você vai votar, né? Mas enfim, contém alguma ingenuidade às vezes quando faz essa pergunta. Imagino que para Basília também perguntem muito, né, Basília? Enfim, o que você acha de tal candidato? Aí você fica meio paralisado, assim, né? Como eu devo responder? Nos carros de aplicativo, então, nossa que eu pego todos os dias, eles sempre querem saber se o governo tá bom, se o governo tá ruim, em quem eu votei ou quem eu vou votar. Eu digo, tem que ser isenta, eu sou jornalista, analista de política, não posso escolher lado. Às vezes dá vontade de responder, né? Mas a gente fica ali suave na nave. Pessoal, último dia de debate, e o que eu quero dizer, voltando aqui para antes do ponto cair. A gente que trabalha com televisão, Clarissa, Pedro, Basílio, a gente sabe que assim, uma coisa é você ter debate em quaisquer outros lugares e plataformas que não seja televisão. E outra coisa é colocar a galera em frente à câmera. Dá um nervosinho. E a gente está falando da Rede Globo, que a galera também, eventualmente, tem uma postura diferente. Para esse debate de hoje à noite, a gente está falando de um local que cada debate tem as suas regras e na Rede Globo também puseram as suas regras. Não era para ninguém estar junto, nenhum assessor, mas agora está permitido um assessor. Estamos sendo aqui com um olhar bastante crítico em relação à agressão. Vai expulsar mesmo se tiver baixaria. Clarissa, dá um nervosinho para os candidatos ser diferente? Ou seja, a postura deles pode mudar porque eles ficam um pouco impactados com a importância do debate? Sem dúvida nenhuma, Elisa. A gente viu de tudo já nessa campanha, né? Vimos soco, vimos cadeirada. Mas se a gente for observar, esses episódios, eles não aconteceram numa emissora de larguíssimo alcance, como é o caso da Rede Globo. O debate mais sereno que a gente teve foi da TV Record, que também é uma emissora importante, que embora não tenha o mesmo alcance da TV Globo, é uma emissora com uma audiência muito grande. Por que isso vem dessa forma? Por que os candidatos têm se comportado diferentemente quando eles estão diante de uma audiência tão ampla? Porque, historicamente, Elisa,
Pode até ser que eles ganhem alguma coisa com uma agressão, com um tom mais ríspido, mas, em geral, isso já vem acompanhado de uma rejeição também. E numa eleição tão disputada como a gente está vendo, que é essa aqui em São Paulo, com um empate técnico triplo na primeira colocação, a rejeição pode acabar sendo mais importante do que a capacidade desses candidatos de ganhar um voto na ultimíssima hora. Porque só vão ganhar voto aqueles que não tiverem aquela rejeição completa do eleitor, que o eleitor olha e fala, eu não vou votar nesse cara de jeito nenhum, eu escolho qualquer outro menos ele. Então, esse é um indicador muito importante e os candidatos sabem disso, estão cientes disso. Então, as críticas, os ataques tendem a ser mais calculados. E a gente vem observando uma mudança de comportamento na atitude de Pablo Marçal. Ele parou de querer arrancar a explosão dos seus adversários para passar a criar constrangimentos, para passar a imprimir um carimbo em determinados dos seus adversários, mas num tom diferente, é menos provocativo e mais voltado para o eleitor. Pelo menos a gente viu isso acontecer no debate da TV Record, um outro debate em TV aberta. As regras da TV Globo também dificultam um pouco a extrapolação generalizada que a gente viu em outros debates. E o fato é que agora, Elisa, qualquer escorregão, qualquer erro pode custar a vaga no segundo turno. Imagina um candidato que está ali, entrando nesse debate de hoje, tecnicamente empatado com todos os outros. Se ele der uma bola fora, hein? Ele pode estar fora do segundo turno. Então, eles também tendem a não arriscar tanto assim. O risco aqui é maior. Uma coisa é Pablo Marçal tomar uma cadeirada, lá atrás na campanha, outra coisa é agora. Não dá tempo de corrigir, né? Se fizer uma besteira no debate, você não consegue corrigir mais. Consertar. Então, a tendência é que os ataques, as críticas, sejam feitos de maneira mais calculada. Pode acontecer de tudo? Pode acontecer de tudo, mas pelo menos a expectativa é nessa. O que não quer dizer, o que eu estava falando, que a gente não vai ver nas redes sociais simultaneamente ao debate um jogo completamente diferente. Me parece bem mais rasteiro. Eu comecei a receber muitos vídeos apócrifos relacionados à eleição aqui em São Paulo. Quem já tem uma estrada e cobriu eleições analógicas, se lembra que a gente tinha os santinhos, os panfletinhos distribuídos, sempre houve exigência da lei eleitoral de colocar ali a identificação das campanhas. Quem está fazendo esse panfleto? Quem está dizendo essa mensagem? Qual é o candidato que está disseminando isso aqui? Essa informação é correta? Tem que se responsabilizar. E aí a gente via aqueles panfletos apócrifos circularem. Um panfleto que ninguém sabia quem fez, como fez, onde foi parar, com mensagens muito mais agressivas. Agora vamos ver se enquanto o debate estiver rolando, nas redes a gente vai ter a baixaria.